Meus amados, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe sua vida, é um prazer enorme estar com vocês nesta manhã abençoada. O pastor Paulo não pôde estar presente, pediu que nós então estivéssemos aqui para realizarmos esta live nesse domingo maravilhoso. Que Deus abençoe sua vida, sua família, nós vamos nesta manhã cultuar ao Senhor. Apesar de não poder estar reunidos no templo, como os irmãos já bem sabem, mas nós estamos então nessa live aí para adorar o Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você, para que nós possamos nesta manhã adorar a Deus de todo o nosso coração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por esta manhã abençoada. Damos-te graças, Senhor, pelo privilégio, pela honra de poder estar aqui, Senhor, em torno da tua palavra, para juntos meditarmos, refletirmos na tua palavra, adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Visita, Pai, a cada família, a cada irmão, seus filhos, seus netos, enfim, Senhor, visita o teu povo, a tua igreja, visita a nossa nação, venha trazer, meu Deus, saúde à nossa nação, venha repreender esse vírus, venha abençoar essa nação na área econômica, em todas as áreas, Senhor, que tudo seja para a glória e para a honra do teu nome. Que a tua bênção, Pai amado, seja, Pai, sobre cada vida e cada coração. Fala conosco, Senhor. Renova nossas forças, nosso ânimo, a nossa fé. Dê-nos da tua paz, da tua graça, da tua cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Pois bem, vamos então passar aos irmãos alguns avisos com a minha digníssima esposa Valéria. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com vocês. Como nós não estamos tendo os nossos cultos presenciais temporariamente, toda a nossa programação está sendo online. Então vamos à programação semanal. Hoje nós teremos a Escola Bíblica Dominical, às 17 horas, aqui pelo Facebook da igreja. Teremos também, às 18 horas, o culto infantil para as crianças. Hoje nós teremos 2 bonecos novos que estarão interagindo com as crianças. Vamos falar de um tema muito importante sobre a oração. Você, papai e mamãe, participe do culto infantil hoje às 18 horas com o seu filho. Às quartas-feiras, às 19 horas, nós temos a live da oração com o nosso pastor Paulo Romeiro e a Simone. E todas as sextas-feiras, às 20 horas, o culto de meditação da Palavra de Deus com o pastor Gerson. Bom, agora vamos à programação, alguns avisos dos ministérios. Nós temos o Ministério Feminino, temos aí o congresso, que será nos dias 10, 11 e 12 de setembro, no Resort Paradis. As inscrições estão abertas, você pode enviar um e-mail para o e-mail ict.congressosiretiros@gmail.com e fazer a sua inscrição. O valor é de 620, com tudo incluso. E o Momento Mulher, que será no próximo sábado, dia 27 de março, às 5 horas da tarde. Será um momento transmitido online. O tema da ministração será Empoderada pelo Espírito para Testemunhar. E quem estará nos transmitindo a palavra será a Renata Ciscar, esposa do nosso pastor André. Do Ministério Infantil, além dos cultos, todos os domingos às 18 horas, a boa notícia é que no dia 2 de abril, um feriado de Páscoa, sexta-feira, às 16 horas, nós teremos um culto especial de Páscoa com o tema Páscoa Real. Você não pode perder, convide aí as crianças, seus familiares, e vamos todos adorar a Deus e comemorar a Páscoa. Temos também na igreja o Ministério Teens. É um momento especial com os adolescentes. Ele é feito todos os sábados às 5 horas da tarde pelo Zoom. Se você precisar de alguma informação, quiser participar, fale com o nosso irmão Andreilson. Deixe um recadinho aqui no Facebook e ele entrará em contato com você. Temos também Momento com os Jovens. Você pode acessar a página facebook.com/jovemsict. E todo segundo sábado de cada mês, às 7 horas da noite, há uma programação especial para os jovens. Os demais avisos, o pastor Gerson vai passar para vocês. Muito bem, queridos. Temos também Ministério de Homens. Né? Eu quero estar aqui avisando sobre as inscrições para o nosso... Aqui está o 3º Congresso de Homens, né? Me parece que é o 2º, mas tudo bem. Acontecerá no Hotel Fazenda Vista Linda, na cidade de Vargem,
de 19 a 21 de novembro. Né? O valor será de R$500. O preletor será o pastor Arilac, da Igreja Maranata do Rio de Janeiro. E o tema é Enchei-vos do Espírito. Mais informações e inscrições no site da igreja. Também queremos avisar sobre o programa de rádio do nosso pastor Paulo Romeiro, o programa Um Toque de Deus, todo sábado das 11 às 13 horas. A rádio é Adore Mais, 102,1 FM. Também temos as nossas contas, né, para o irmão que queira fazer a sua contribuição, seu dízimo, sua oferta. Nós temos conta no Bradesco, na Caixa Econômica e Itaú. No Bradesco é a agência 548-7. A conta corrente é 83-830-6. Na Caixa Econômica Federal, a agência é 1374, a operação 003, conta corrente 40-10-10-0. No Itaú, nós temos a agência 4836, a conta corrente é 16924-5. Ok? Também, se você quiser fazer doação via Pix, você pode informar aí o nosso e-mail, que é pix@ictrindade.com.br. Ou o nosso CNPJ também, você pode, é uma chave também que você pode usar. É 040 09 24 60 00 185. Para a agenda completa de cultos semanais e programações especiais, você pode acessar o nosso site www.ictrindade.com.br ou pelo Facebook da Igreja Cristã da Trindade. Amém, queridos? Muito bem, então retorna aí para o nosso irmão Valério, que vai estar fazendo a leitura de abertura e nós vamos dar prosseguimento. Amém? Amém. Gostaria de convidar a todos para nós lermos alguns versículos no livro de Neemias, capítulo 1, versos 2, 3 e 4, que diz assim: Que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: Os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que passagem maravilhosa! Eu estava pensando, refletindo, a nossa situação atual é bem semelhante. Neemias estava bem, estava lá, ele era copeiro do rei no palácio, mas quando ele recebeu a notícia de que a sua pátria estava em aflição, estava destruída, os muros, as portas queimadas, porque naquela época muro, portas eram a proteção da cidade. Neemias, ele se preocupou, Neemias chorou, Neemias ficou abalado emocionalmente. E ele jejuou e ele orou a Deus e pediu que Deus provesse uma saída e que ele também fosse usado pelo Senhor para ajudar na reconstrução dos muros da cidade. E assim foi. Neemias, ele teve empatia pelo seu povo, apesar dele estar bem. E Deus deu uma grande vitória. Deus usou Neemias na reconstrução. Ele passou por muitas dificuldades, o povo, mas no final, se vocês lerem esse livro, nós vamos verificar quão grande foi a vitória. E Neemias, quando ele orou a Deus, ele primeiro adorou, ele louvou ao Senhor. Depois, ele reconheceu o pecado do povo, o seu pecado por conta da desobediência. Mas ele se lembrou das promessas do Senhor. E Deus teve misericórdia. E assim, isso vai acontecer conosco também. Nós estamos nessa situação. Talvez você esteja como Neemias, bem,
tudo bem na sua casa, mas talvez você esteja em aflição por ter perdido um familiar, situação financeira difícil, quantas pessoas estão também passando fome. Então, a solução para nós hoje também é através da oração, assim como Neemias, que nós possamos orar, que nós possamos buscar ao Senhor. Não deixe o medo, o desespero atormentar a sua vida, mas chore diante do Senhor, clame a Deus pela sua família, pela nação, pelo mundo, porque nós precisamos de um grande milagre. Nós sabemos que isso vai acontecer. Amém, glória a Deus. E agora eu quero chamar você para a gente orar, para nós buscarmos a Deus. Vamos orar também pelo pastor que vai transmitir a sua palavra e que ela venha falar conosco, venha nos trazer paz e alegria. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Deus, muito obrigada, Senhor, por esta manhã maravilhosa, pela tua palavra, pelas pessoas que estão participando deste culto, no mesmo Espírito. Senhor, nós pedimos a tua bênção, que nós possamos ser instrumentos usados por ti, assim como Neemias. Que o Senhor possa visitar agora cada família, cada pessoa. Tu conheces a aflição de cada um, tu sabes, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor cuida de tudo. Por isso nós estamos alegres. Senhor, que a tua alegria possa invadir o nosso ser nesta manhã, de tal forma, Senhor, que nós possamos nos alegrar em ti. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos vitória. Faz milagres, Senhor, na nossa vida, na nossa nação. Usa agora o teu filho, Senhor, pastor Gerson, para falar conosco através da tua palavra. E que esta palavra venha nos fortalecer. Que esta palavra venha nos renovar, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e abençoamos a vida do teu filho. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Com licença. Amém. Deus abençoe, irmã Valéria. Muito obrigado aí pela força. Né? Meus amados, nós queremos nesta manhã estar falando com vocês um assunto muito prático, né, da nossa vida diária, mas que nós muitas vezes acabamos deixando passar, né, que são prioridades. Né? Queremos falar com vocês hoje quais são as prioridades da vida do cristão. Né? O que é que nós priorizamos? É uma reflexão, né? Um momento aqui de nós pensarmos um pouco, avaliarmos e fazer uma retrospectiva da nossa vida, das nossas escolhas, do que fazemos com o nosso tempo, né? Onde é que nós empreendemos mais atenção, mais esforço, onde realmente o que é realmente na vida que nós priorizamos. Né? Para isso eu quero ler com você um texto muito interessante, maravilhoso da palavra de Deus, que está em Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, capítulo 6, versículos 25 ao 34. Bastante conhecido, mas que fala muito sobre essa questão, principalmente no 33. E o título aqui é A Ansiosa Solicitude pela Vida. Versículo 25, Jesus diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis,
dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, principalmente aqui o versículo 33, onde Jesus declara, sem a menor sombra de dúvida, qual é a nossa prioridade. Jesus é muito claro, muito enfático quando ele diz: mas buscai primeiro. Então está aí qual é a sequência da nossa busca, não é? Onde é que nós vamos empreender o nosso maior esforço? É na busca de coisas para suprir as nossas necessidades, por mais básicas que sejam, como ele deixou claro aqui: alimento, vestimenta, né? Beber. Ou Jesus aqui deixa muito claro que a busca, ela tem que ser prioritariamente ao reino de Deus, a Deus, a pessoa de Deus. Com certeza, não tem dúvida alguma, o versículo 33. E o versículo 32 também, ele fala: porque os gentios é que procuram tais coisas. Então nós precisamos reavaliar, e eu quero chamar você para essa reflexão. Não é? Nós vamos seguir o curso que normalmente seguem as pessoas. Os gentios a que ele se refere são as pessoas que não pertencem ao reino de Deus, que não foram salvas ainda, que não conhecem este caminho mais excelente de descansar no Senhor, de confiar no Senhor. Aí nós precisamos avaliar: vale a pena eu continuar nesse curso de vida? Vale a pena eu ficar me estressando, ansioso, angustiado, depressivo, por conta das coisas desta vida, isto é, do comer, do vestir, do beber? Ou vou seguir a orientação do Mestre e priorizar Deus na minha vida? Jesus, no Sermão do Monte, traz uma lição importante para o crente quanto às suas preocupações diárias e os seus anseios. Jesus quer nos mostrar que tudo está no controle de Deus e que Ele está cuidando de nós em todas essas coisas. Jesus, nesse sermão, ele mostra os valores do reino dos céus, e aqui ele compara as aves dos céus e as flores do campo com a nossa vida. Como eles crescem, não trabalham, não fiam, não ajuntam em celeiro. No entanto, quem é que cuida deles? Quem é que cuida dos animais do campo? Quem alimenta todos eles? A Bíblia diz que até o filho do corvo, lá em Jó, Deus diz que até o filho do corvo, Deus atenta para a sua fome e provê alimento a ele. Aos filhos dos leões, aos filhotes dos leões, Deus também provê alimento para eles. Ora, Jesus interroga aqui: se nosso Deus, nosso Pai Celeste, cuida assim das aves, do lírio do campo, que hoje existe, amanhã já secou, já se perdeu, quanto mais a nós. E aí Jesus fala de uma coisa interessante: homens de pequena fé. E é muito importante nós observarmos que hoje, no meio evangélico, o termo fé, ele é utilizado, na verdade, para que a pessoa corra atrás justamente dessas coisas. Olha que interessante, que inversão dos valores bíblicos, do ensinamento, da sã doutrina que o Senhor Jesus nos ensina aqui, irmãos. Vejam, hoje é elogiado quem? Não, você conquistou porque você exercitou a sua fé. Você é um homem de fé, por isso você foi atrás, você correu, você adquiriu tal bem. Enquanto que Jesus ensina o contrário. Fé, na visão e no ensino de Jesus aqui, é descansar no cuidado de Deus. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis. Mesmo que você possa estar neste momento desempregado,
Você continuará buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque você tem fé o suficiente que o mesmo Deus que alimenta as aves do céu, que cuida do lírio do campo, vai cuidar de você, da sua família. Vai chegar o momento que Deus vai abrir essa porta de emprego para você. Vai chegar o momento que Deus vai te dar vitória. Se for uma enfermidade, Deus vai te fortalecer, te dar saúde. Se for a sua empresa que está em dificuldade, Deus vai prover, Deus vai abrir meios, abrir portas. Isso é fé. É buscar primeiro o reino de Deus e não essas coisas das quais Jesus disse que o nosso Pai cuida e vai nos suprir. Pois bem, Jesus, neste texto, está dizendo para não colocarmos essas coisas em primeiro plano na nossa vida, em primeiro lugar, e sim colocarmos o reino de Deus. Então, aqui está estabelecida a prioridade número 1, podemos classificar assim. Então, se alguém perguntar ao cristão, qual é a sua prioridade número 1? É se enriquecer, é correr atrás de um bom emprego, é fazer hora extra para que você tenha bens, terreno. Então o cristão pode e deve responder, não, em primeiro lugar na minha vida está Deus, o reino de Deus, a obra de Deus, o querer de Deus para a minha vida. Amém, queridos? Porque Jesus diz, e todas estas coisas serão acrescentadas. Aqui não dizem todas as demais coisas, ou todas as coisas, não. É muito específico, e todas estas, das quais Jesus acabara de falar, que é o alimento e o investimento, é o básico para a nossa vida. Comumente percebemos em nossa sociedade a desordem nas prioridades da vida. O ritmo frenético, desenfreado da vida urbana ocupa um tempo essencial de nossas vidas. E por vezes permitimos que nossas prioridades sejam modificadas. Creio que muitos não fazem intencionalmente, o que não diminui a nossa responsabilidade no que diz respeito ao que de fato deve ser prioridade em nossas vidas. Certo pastor disse uma frase interessante: primeiro, as primeiras coisas. Parece uma redundância, né? Parece óbvio, mas na prática nos distanciamos desta realidade com muito mais frequência do que poderíamos ou gostaríamos. Porém, vem a pergunta: como ordenar as prioridades na vida? O que deve ter prioridade? À luz da Bíblia, não temos dúvida. Jesus deixou isso claro, já recitei aqui, vou novamente lembrar o versículo de número 33. Mas buscar primeiro o reino de Deus. Está muito claro. Mas vamos lá. Ponto 1, então. Deus acima de tudo. Parece um jargão, né? Até mesmo na política hoje se usa. Deus acima de tudo e de todas as coisas. Pode parecer um conselho óbvio, mas é uma triste realidade que muitos cristãos não têm Deus como centro de suas prioridades, suas intenções e sua dedicação. Muito dessa realidade é manifesta pelo modo impiedoso que muitos cristãos vivem. E eu quero aqui explicar: impiedoso, não é maldoso, né? Não é pecaminoso. Impiedoso aqui é a ausência de piedade, a vida de piedade, aquela vida de busca de Deus, aquela vida consagrada em primeiríssimo lugar a Deus, aquela vida de dedicação a meditar na palavra, a orar, e isso com zelo, isso com perseverança. Porque, irmãos, a perseverança é o teste maior para a vida do ser humano, em todos os aspectos, principalmente na área espiritual, principalmente na meditação da palavra, na oração. Começamos muito bem. Quando começa o ano, então, nós fazemos várias promessas. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou dedicar mais à oração. Olha que projetos maravilhosos, que prioridades excelentes, nobres. Mas a perseverança falha. Falta a perseverança. Porque não é por uma semana isso. Isso tem que se transformar num estilo de vida da minha parte. Eu tenho que ter prazer nisso.
E aqui precisamos ser muito claros: Deus, acima de tudo, é uma conduta que está muito além de mero discurso. Não é? Nosso discurso está ótimo, mas fica a desejar a prática. Discursar, irmão, para mim, o mais importante é Deus. A minha prioridade de vida é buscar o Senhor, é meditar na lei do Senhor de dia e de noite, como diz o Salmo 1, primeiro Salmo, não é? Mas às vezes a realidade é outra. É preciso viver isso na prática, no dia a dia, demonstrando que verdadeiramente amamos a Deus de verdade. Marcos, capítulo 12, versículos 29 e 30, diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Todo o coração, toda a alma, todo entendimento e força. De tudo que há dentro do nosso coração com sinceridade. De tudo que pode ter valor em nossa alma. De tudo que nós discernimos e com um esforço verdadeiro e significativo, devemos buscar a Deus. E essa busca, com base nestas observações, nos conduz a um modo de viver a vida coerente com o que cremos. Ou seja, assumir todas as responsabilidades que essa busca nos traz. Para o crente, ele precisa colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, principalmente quando ele diz: eu quero uma bênção de Deus. É conhecido, no geral, né? Nas igrejas, o pastor às vezes pergunta: quem aqui veio buscar uma bênção de Deus? Então vários irmãos levantam as mãos: eu vim buscar uma bênção. Eu sempre tive um quê com essa expressão, com essa frase. Não é que nós não confiamos que a nossa bênção vem de Deus, pelo contrário. Mas nós não vamos à igreja, ao templo, para buscar uma bênção. A nossa união com Deus já é abençoadora por si. O fato de nós amarmos ao Senhor de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, isso já traduz-se em bênção. Porque nós não devemos buscar a bênção do Senhor, e sim o Senhor da bênção. Na medida em que nós buscamos o Senhor, e nós o priorizamos em nossa vida, que a nossa busca maior é Ele. Já fizemos a leitura. O vosso Pai sabe do que vocês precisam. Sabe que vocês precisam destas coisas básicas para a sobrevivência. Glória a Deus. O crente que coloca Deus como prioridade, ele se aproxima mais e mais de Deus. Em Tiago 4:8, Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Olha que promessa, que afirmação, queridos. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Deus cuida, Deus controla, Deus guia e orienta o crente que o coloca em primeiro lugar em sua vida. Veja o Salmo de número 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. As prioridades de Deus são para aqueles que o buscam em primeiro lugar em sua vida. Deus é especialista em realizar sonhos de quem entrega o seu destino a Ele. Temos exemplos na Bíblia de pessoas que... O sonhador Mor, por exemplo, foi até um apelido que colocaram em José, filho de Jacó, também conhecido como José do Egito. Né? Deus não realizou os sonhos de José? Com certeza. Mas não era sonho no sentido de desejo. José não desejou ser o governador, o segundo homem do Egito, não. Eram sonhos que o próprio Deus havia lhe concedido.
Mas nós também, enquanto seres humanos, temos projetos para a nossa vida, para a nossa família, temos desejos, sonhos, que nós, entregando nas mãos do Senhor, Ele pode sim, segundo a sua boa vontade, a sua soberania, fazer cumprir em nossa vida. Eu li o versículo aqui, Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Glória a Deus. Que a nossa prioridade número 1 seja em buscar o Senhor. O salmista tinha sede de Deus e da sua presença e desejava estar diante de sua face. Veja no Salmo 42, versículo 1 e versículo 2, como ele se expressa de uma forma poética, de uma forma belíssima, revelando aí os anseios mais profundos da sua alma. Olha o que ele diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Olha, que coisa linda, que expressão maravilhosa, que comparação. Ele está olhando lá, como ele era pastor de ovelhas na sua adolescência. Obviamente ele via os cervos, né? os animais selvagens, ali sedentos, ansiando por uma corrente de águas cristalinas. E naquele momento, ele contemplando aquela cena, aqueles animaizinhos, procurando o riacho de águas para dessedentar-se, o Espírito Santo tocou no seu coração, ele deu essa expressão maravilhosa, essa poesia linda, que ele diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Davi ansiava Deus, como um sedento anseia pela água. Davi ansiava por Deus, por entrar na presença de Deus. E é óbvio que ele transformava isso em realidade ao entrar na presença de Deus em oração. Mas isso aqui não é um desejo impossível de ser realizado. Principalmente nós que vivemos na dispensação da graça, que temos lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, aquela revelação magnífica ali, que Ele, Cristo Jesus, abriu-nos um novo e vivo caminho. E agora nós temos acesso livre à presença de Deus, nós podemos adentrar, não só desejar, como o salmista diz aqui, eu desejo, quando, diz aqui ele, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Sabemos que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, era impossível alguém apresentar-se diretamente a Deus. Tinha que passar pelo sacerdote. E o sacerdote, por sua vez, ao sumo sacerdote, somente este, uma vez ao ano, tinha a autorização da parte do Deus Todo-Poderoso de entrar perante a arca da aliança, onde Deus então se manifestava em uma nuvem e falava com o sumo sacerdote, aceitando a propiciação pelos pecados da nação. Portanto, apresentar-se ante a face de Deus não era assim tão, digamos, como hoje, o acesso livre, né? Foi franqueada a entrada de todo e qualquer que crer no Senhor Jesus Cristo e ter os seus pecados lavados e remidos no sangue de Cristo, que tem essa oportunidade extraordinária, que, diga-se de passagem, muitos estão menosprezando, vou usar esse termo bem forte, menosprezando, pelo menos negligenciando, irmãos. Nós estamos numa crise terrível, o mundo está em crise, em todos os aspectos. A nossa sociedade está apodrecida do pé ao alto da cabeça. Como Deus usa essa expressão lá em Isaías. Isaías escreve isso da parte de Deus, dizendo que o povo de Israel estava como que um corpo cheio de chagas, de feridas não espremidas, não untadas com azeite, da planta do pé ao alto da cabeça. E a nossa sociedade atual não é diferente. E aí eu pergunto, como é que podemos nós, enquanto cristãos,
tendo um Deus tão magnífico, tão solícito, tão pródigo em nos abençoar, em nos aceitar na sua presença, e nós não adentrarmos a sua presença, e nós não priorizarmos a busca de Deus, queridos. Busca-se tanta coisa hoje. Usa-se o tempo hoje, prioriza-se tantas coisas com o nosso tempo. Passamos, e vou até usar o termo aqui, perdemos tempo preciosíssimo em redes sociais por horas a fios. Enquanto nós temos um Deus tão magnífico, com o seu trono de majestade à disposição, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, diante do trono da graça, para que possamos receber socorro em tempo oportuno. É tempo de buscarmos a Deus, é tempo de priorizarmos a busca a Deus. A nossa prioridade tem que ser, não, meu tempo, eu não vou perder diante de uma televisão, ouvindo aí, né, essas informações deturpadas muitas vezes, mentirosas muitas vezes, sensacionalistas a maioria das vezes. Para que eu quero isso? O que é que isso me edifica? O que é que eu vou contribuir com a minha sociedade, me alimentando com isso diuturnamente, diante do celular o tempo inteiro? Tem pessoas que dizem, eu não vivo mais sem o meu celular. Meu irmão, você não pode viver sem Jesus. É sem a graça de Deus na sua vida que nós não podemos viver. Mas sem celular, nós não nascemos para o celular. O celular foi criado para ser uma ferramenta para nos servir, nos ajudar e não nos atrapalhar. E não se assenhorear de nós, do nosso tempo, das nossas emoções. Assim segue o computador, segue a internet, todo o meio de comunicação, toda a rede social, a televisão. Não pode ser senhor da minha vida. Não pode me dominar e tirar as prioridades da minha vida. Ah, minha prioridade é assistir a minha novela. Meu Deus do céu, irmão. Em nome de Cristo, mude isso. Priorize buscar a face de Deus. Siga a orientação do Senhor Jesus. Tu, porém, quando orares, entra para o teu aposento, para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em segredo. E olha a promessa aí que ele faz. E o teu pai que vê secretamente te recompensará. Agora, que recompensa eu tenho assistindo televisão? Ah, morreram mais 100, morreram mais 500. Até o fim do ano. Meu Deus do céu, irmão, isso deturpa as nossas emoções. Isso envenena a nossa alma. É assim que nós amamos a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o pensamento e força. Estamos manchando-nos com essas coisas. Não precisamos disso. Nós temos um manancial de águas vivas, aleluia. Temos o Senhor para alimentar nossa alma. Não precisamos passar fome. Tem crente anêmico hoje. Tem crente quase desistindo de tudo. Quase voltando para o mundanismo. Quase voltando para os seus antigos caminhos perversos. De tão fraco espiritualmente que está. Mas por quê? Porque não se alimenta. Não se assenta à mesa do rei. O rei tem mesa posta todos os dias para nós, meus amados. Mesa com alimentos diversificados, para alimentar, para saciar sua alma, para revigorar suas forças, para te dar ânimo, coragem, autoridade do Espírito de Deus, para vencer o pecado, para vencer o mundo. Crente aí se encolhendo, o diabo está pressionando, esmagando a vida dessa pessoa, a família dessa pessoa, e a pessoa não se mexe. É só diante de televisão, de celular, de aparelho, de coisa, informações, mas está intoxicado de tanta coisa. Deixe isso de lado, queridos. Eu falo por experiência própria. Nunca fui de ficar muito na televisão, mas sempre gostei de ter lá meu momento de lazer, assistir um filme, Netflix. Mas de setembro para cá, setembro de 2020, desliguei minha TV e nunca mais liguei novamente. Está aí. Vai enferrujar aí, porque não me faz falta. Não pode atender à necessidade da minha alma. Não pode satisfazer o meu coração.
E nem pode ser a minha prioridade. A minha prioridade, número 1, é o Senhor, meu Deus. E é isso que eu quero para a minha vida. E é o que eu peço a você, aconselho você, né? Conselho de pastoral. Busque o Senhor. Invoque o Senhor. Temos promessas diversas na Bíblia. Temos exemplos diversos na Bíblia. Pessoas que invocaram o Senhor na angústia e o Senhor os atendeu. Se Deus é a nossa prioridade, número 1, precisamos de um renovo. Se Ele não é a nossa prioridade, número 1, precisamos de um renovo, você e eu. Você precisa de um despertamento espiritual, de uma recolocação de prioridades. Se não é Deus a sua prioridade, meu amado, a número 1, porque eu vou falar da 2 e da 3 rapidamente. Se não é, você precisa de um avivamento urgente. Você precisa de realocar aí, precisa de repensar a sua vida como filho de Deus. Segunda prioridade da vida do cristão é a família. Infelizmente, a família não tem sido prioridade na vida de muitos. Inclusive, há alguns que justificam o abandono familiar por conta de demandas no trabalho, ou até mesmo ministerial, no serviço cristão. Pasmem vocês. Conheço vários testemunhos de pessoas, de filhos de pastores, que reclamaram que o pai não tinha tempo para a família. Tem uma frase interessante que diz o seguinte: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. Repetindo, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. Isso é uma realidade. Quantas pessoas bem-sucedidas na vida que negligenciaram o cuidado com a família, o tempo com a família, e hoje se arrependem, e perderam a família, e hoje se arrependem, e dizem que trocaria tudo que conquistou pelo privilégio de ter a sua família de volta, mas não tem mais como fazer. Então é algo a se pensar. Tragicamente, não há respaldo bíblico que ofereça qualquer tipo de subsídio para incentivar o abandono da família em troca do trabalho ou de qualquer coisa. Muito pelo contrário. Na verdade, na Bíblia vemos orientações claríssimas que o verdadeiro ministério cristão começa no lar. O nosso cristianismo começa no lar, na família. O ministério daquele que é obreiro começa no lar, na família. E aquele que almeja pregar o evangelho deve ter isso como prioridade. Veja a 1 Timóteo, né? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim: o obreiro que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus? Neste versículo percebemos claramente que há importância em ter cuidado com a criação dos filhos. E, evidentemente, criar filhos demanda tempo, dedicação e prioridade. É uma utopia absurda acreditar que o processo de formação do caráter das crianças é feito de uma hora para outra. Demanda tempo e, por isso, deve ser prioridade na vida do cristão. 1 Timóteo 5 e 8, Paulo diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Isso serve de alerta aos pais ausentes, que dizem que o trabalho consome demais ou que as demandas do ministério são maiores do que a família. Usar esses argumentos é uma desonestidade intelectual diante do texto bíblico. Cuidar dos nossos tem a ver com a coerência da fé, pois muitos que não são cristãos cuidam de suas famílias. Se esse tipo de cuidado se faz presente em família de pessoas que não servem a Jesus, o mínimo que se conclui que, como cristãos, em concordância com a Bíblia, devemos ter essa responsabilidade visível em nossas vidas com muita clareza. Cuidando da tua família, você está cumprindo a palavra de Deus.
Pois bem, sem mais alongamento, vamos para o terceiro ponto e já finalizando. Em terceiro lugar está o trabalho. A questão do trabalho gera muito debate e até mesmo controvérsias. Tem aqueles que se afundam no trabalho e culpam como agente responsável pela ausência da vivência familiar. E tem também aqueles que trabalham de qualquer jeito e não buscam o seu desenvolvimento profissional de forma equilibrada. Existem fases em nossa vida profissional que demandam mais atenção e que requerem uma dedicação acima da média, mas são fases, períodos que têm início e fim. A questão é que muitos utilizam da fase para compensar suas mazelas e falhas de responsabilidades como justificativo. Mas, como bem sabemos, quando queremos algo, nós damos um jeito. Precisamos entender que não é pecado almejar uma boa carreira profissional, até porque isso pode proporcionar o melhor conforto para a nossa família. Em Eclesiastes 5,19 diz: e quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então não tem nada de errado. Se Deus te deu uma direção, né, um bom negócio que você empreende, é Deus te direcionando, amém. Né? Te deu riquezas, maravilha, aqui diz que é Deus que dá. O homem a quem Deus deu riqueza e fazenda, e lhe deu poder para delas desfrutar. Isso é dom de Deus. Agora, faça isso com equilíbrio. Faça isso na prioridade correta. Primeiro, Deus. Segundo, família. Depois é que vem sua vida profissional. Então, trabalhar, além de ser ordenança bíblica, é também uma das formas que podemos servir a Deus e a família com mais qualidade. Ninguém está questionando isso. Ninguém está dizendo, não, você não vai trabalhar porque você tem que dedicar só à sua família. Não, o trabalho já é a dedicação à família, o trabalho equilibrado. É o que estamos falando, é questão de equilíbrio. Eclesiastes 2,24 diz: não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho. Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Então é Deus que nos abre portas de trabalho, nós oramos por isso, cremos que Deus realmente ele intervém, ele abre portas, Deus nos dá estratégias, né? Deus dá entendimento, inteligência para você investir em certos negócios que traz benefício, que provê, né, as necessidades suas e da sua família, isso é óbvio. Deus está nisso também, claro, mas o que não pode ser feito é a inversão das prioridades. O trabalho enobrece o ser humano no seu viver. Deus havia dito que o homem viveria do suor do seu rosto a partir de sua queda. Salmo 128, 2 diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Deus promete abençoar no trabalho aquele que teme o Senhor. Aqui Deus está dizendo, feliz será e te irá bem. O crente que teme a Deus vai ser feliz no seu trabalho e vai se dar bem, é promessa de Deus. Não é? Desde que nós respeitemos aí as prioridades. Portanto, queridos, quando nós, como cristãos, colocamos a ordem de prioridade correta, primeiro Deus, segundo família e terceiro trabalho, tudo flui naturalmente em nossa vida e Deus abençoa em todas as coisas. É promessa de Deus. Amém, amados? Eu trouxe essa reflexão, né, segundo a direção de Deus. Espero que isso tenha abençoado sua vida, colaborado. Né? É óbvio que a gente sabe, né, dessas coisas, mas muitas vezes nós vamos negligenciando, principalmente a questão Deus em primeiríssimo lugar. Deus tem que ter prioridade em nossa vida. Isso não significa você negligenciar as demais coisas. Muito pelo contrário. Quando nós priorizamos Deus, o seu reino, as demais coisas vão sendo acrescentadas, vão encaixando em nossa vida. Eu falo com experiência própria. Não é? Desde os meus 19 anos que o Senhor me chamou, embora nascido no Evangelho, mas tive um encontro real com o Senhor aos 19 anos. Desde então, nunca parei de pregar a palavra do Senhor.
Já se vão aí 36 anos aproximadamente, pela graça de Deus. E muitos me criticaram na época: se você ficar só assim, só igreja, só obra de Deus, como é que você vai se casar depois? Você é um garoto novo ainda. Meu irmão mesmo me criticou nessa área aí. Mas Deus tinha falado comigo. Deus disse para mim: busca a minha obra, cuida da minha obra, e dos seus cuido eu. Amém. Deus é assim, queridos. Quando nós propomos colocá-lo, priorizá-lo em nossa vida, colocá-lo em primeiríssimo lugar, Deus vai abrindo portas. Deus me deu grandes vitórias, né? Não vou contar aqui tudo, mas uma hora a gente pode conversar melhor. Amém, amados? Fico feliz em poder, nessa manhã, trazer algo da parte de Deus ao seu coração. Eu creio que Deus tem falado a sua vida e vai continuar falando, mas priorize Deus. Priorize a palavra de Deus. Priorize a oração, o momento a sós com Deus. Não abra mão disso por nada, né? Desligue aparelhos, desligue tudo. Desligue a vida nesse ritmo frenético, esse ritmo estressante, que agora deu essa parada, né? Mas para muitos estressou foi mais ainda, ficar parado em casa. Enfim, cada um tem lá as suas dificuldades. Mas, queridos, na presença de Deus, as coisas andam, as coisas se resolvem. Quando nós apresentamos isso a Deus de todo o nosso coração, quando nós priorizamos Deus, a palavra de Deus, a oração e até mesmo a frequência na casa de Deus. Agora não, agora estamos num tempo atípico, mas em tempos normais, em tempos de paz, prioriza a frequência na casa de Deus. Isso é muito importante também para o nosso crescimento espiritual, para abençoar outras vidas. Amém, queridos? Então, que Deus te abençoe. Quero orar com você agora. Também quero orar pelos pedidos de oração, né? Muitos fazem vários pedidos de oração. Todos nós carecemos de oração. Eu preciso, minha família precisa. Mas tem famílias aí, né, com muita luta, com muita dificuldade, com enfermidade. Quero também mencionar aqui a irmã Simone, a esposa do pastor Paulo Romeiro, a nossa irmã Simone, da ICT, né? Os irmãos orem por ela, que o Senhor possa dar-lhe plena recuperação, abençoar a sua vida, sua família, e todos os demais irmãos, irmãs, pessoas que, né, estão aí tristes por perda de entes queridos com essa pandemia, com esse vírus terrível que está aí. Mas esse vírus não está acima de Deus, né? Parece uma coisa óbvia, mas é preciso relembrar isso, que tem muitos que estão até mesmo duvidando, né? Esse vírus, né, ele pode estar acima da ciência. A ciência está aí, né, batendo cabeça para derrubá-lo, para derrotá-lo. Mas Jesus já o derrotou lá na cruz do Calvário, assim como todas as demais enfermidades, e tantos quantos vierem posteriormente. Jesus estará e sempre estará acima de todos eles, de todo e qualquer tipo de enfermidade. Enfermidade não é só Covid-19, tem muita gente cancerosa, tem muita gente aidética, né? Segundo dados, só em 2020 morreram 4 vezes mais pessoas de AIDS do que de Covid-19. Olha que coisa interessante. A imprensa não fala isso, porque não interessa para eles, né? A politicagem está lá. Mas saiba disso, queridos, tem muitas outras doenças, obviamente, matando terrivelmente. Mas o nosso Deus é o mesmo, o nosso Senhor Jesus, capítulo 13, versículo 8, da carta aos Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É nisso que eu creio. Então vamos buscá-lo e adorá-lo. Amém, amados? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Oremos. Querido Pai, soberano Deus, no nome de Jesus, louvamos o Senhor, bendizemos o seu nome. Queremos, Pai, priorizá-lo em tudo em nossa vida. Queremos dizer que nós o amamos, assim como o salmista dizia, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a nossa alma tem sede de Deus, pede, clama por Deus. Nós precisamos do Senhor, não sabemos viver sem o Senhor, longe do Senhor, ausentes do Senhor, não conseguiremos ser felizes, ser abençoados. Precisamos de Ti, adoramos ao Seu nome, o Seu excelso nome, este nome que está acima de todo nome, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Nós o adoramos, nós o exaltamos, nós o glorificamos.
assim como também glorificamos nosso amado Consolador, Espírito Santo, que vive em nós, que intercede por nós, que nos consola e nos conforta. Entregamos em tuas mãos, Pai querido, cada família, cada vida, Senhor, cada coração triste e angustiado, que possam priorizar o Senhor, que possam invocar o Senhor na angústia, que possam entregar o seu caminho ao Senhor e confiar no Senhor, porque o Senhor tudo fará. Nós cremos no Deus vivo, no Deus atuante. Não é um Deus que está aí pendurado, meu Pai amado, numa imagem, não. É um Deus vivo, é um Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que há neles, das fontes das águas. É um Deus fiel, glorioso. É em Ti que nós confiamos. E é a Ti que nós entregamos a nossa vida. Entregamos cada irmão, cada irmã. Aquele que está enfermo, hospitalizado, a irmã Simone, visita, restaura plenamente a sua saúde. Cada irmão, cada vida, Senhor. Também intercedemos em favor da nossa nação. Quantas vidas, Pai, carentes de Deus, de salvação. Traz um grande avivamento, traz tempos de salvação, Senhor, em abundância, não só no Brasil, mas em todas as nações da terra. Tem misericórdia dessa geração, Pai. Uma geração corrompida e perversa, Senhor, que precisa, Pai, urgentemente, desesperadamente de Deus, de salvação em Cristo Jesus. Converta essas vidas, convença da justiça do pecado, Senhor. Convença esse povo, Pai, dos seus pecados, que eles se arrependam e se voltem para o Senhor e sejam perdoados e salvos em nome de Jesus. Nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por sua infinita bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, queridos? Quero então que você estenda a sua mão aí, pela fé, que você receba a bênção apostólica, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do seu Espírito Santo, permaneça com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Que todos digam amém. Fique na paz, shalom a todos. Um bom domingo a todos, uma boa semana, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém, amém. Fica com Deus.